Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Janela do Aluno, um espaço especial para você que curte audiovisual. E aí, bora abrir nossa janela? Olha, no episódio de hoje nós vamos explorar como a comunicação humana pode ser feita apenas com uma linguagem corporal, através da trajetória do ator e mímico Gilson César. Mas antes da gente assistir o documentário, vamos falar com quem idealizou esse projeto. A Kailane Bezerra dirigiu o curta e conta pra gente como surgiu toda essa ideia e quais foram os desafios na realização. Primeiro, o nosso professor, Emilson Ferreira, do nosso curso, ele veio com a ideia de nós participarmos da Lei de Bluck, né? De onde veio a ideia do web documentário. E aí, com isso, a gente fez a divisão de grupos na nossa sala e o nosso grupo, né, se reuniu e nós vemos a lista de artistas que poderiam, né, fazer parte do nosso web documentário. E aí, com isso, surgiu a ideia de fazermos do Gilson César. A partir daí, veio a questão da ideia em relação à mímica e o cinema, e por isso que nós escolhemos o nome do nosso web documentário, O Reflexo da Mímica no Cinema, né? Queremos falar essa relação entre o cinema e a mímica, já que antes o cinema não era falado, né? Era o cinema mudo. E para o público entender a ideia, né, que se passava no filme, a mímica era a ideia central ali para as pessoas poderem compreender. Assim, no começo foi bem difícil, assim, porque a gente nunca tinha trabalhado em realizar a produção escrita, toda essa questão da produção, né, de ver localização. E isso a gente só fazia a mesma questão de filmagens e edição, né? Então foi um momento assim bem importante para nós aprendermos muito sobre isso. E a minha participação foi em direção, produção, filmagem, né? A produção escrita do roteiro e mais a edição do web documentário. Interessante demais, né? Agora vamos ouvir o professor Emilson explicando mais sobre essa produção. No curso técnico de produção de áudio e vídeo, a gente tem uma proposta, assim, né, um posicionamento político que dialoga com a decolonialidade. A gente tenta inserir os alunos num contexto local. Antes dessa produção ser executada, a gente fez um projeto chamado Praia Grande em Cena, que era um registro daquele momento dos artistas que frequentavam aquele espaço ali em São Luís, no caso o Centro Histórico ali na Praia Grande. O Gilson César foi um desses artistas, um grande artista que a gente tem aqui na nossa terra, né? Um mímico de referência nacional. Ele foi um dos artistas que a gente documentou dentro do projeto Praia Grande Cena. Aí teve a oportunidade do edital Aldir Blanc, né, durante a pandemia. E aí, na escolha dos temas, eles optaram para fazer um trabalho com o Gilson César. O Gilson topou de imediato, a sensibilidade que ele tem para a educação, né, para a formação de novos atores aqui culturais da nossa cidade, o comprometimento que ele tem com isso, né? E o trabalho ficou muito bom, assim, tem participado de alguns eventos culturais. Foi um trabalho que foi selecionado para a Mostra Sesc de Cinema. Foi exibido na Mostra Sesc de Cinema. A Kailane e a Keliane participaram com muita alegria, assim. São alunas que eu acredito muito do potencial delas aí. Eu tenho esse sonho de ser cineasta há um bom tempo, né? E quando surgiu a oportunidade para eu ir para o IEMA, justamente fazer áudio e vídeo, né, eu vi a oportunidade ali de eu crescer nessa área e aprender e entender se realmente era essa carreira que eu queria seguir. E aí, quando surgiu a ideia de fazer o web documentário, ele abriu uma porta imensa para mim aprender, né? E até entender como funciona toda essa questão de escrita, produção, filmagem, edição. E isso deixou com que as pessoas vissem esse potencial em mim, né? Que eu poderia, sim, seguir nessa carreira. E isso foi muito importante para o meu crescimento profissional. E fez com que eu entendesse que realmente é a carreira que eu quero, é algo que eu me dou bem, que eu tenho uma relação bem especial com o audiovisual.
A mímica é um ato de expressar sentimentos, né? Pensamento. Muitas vezes a pessoa pensa que o mímico ele não fala, mas ele usa a sonoridade, porque a voz também faz parte do corpo. Então, o mímico ele corporifica sensações, esse sentimento, né, ideias, e transforma em ação física, né? Aí tem a parte da mímica que é a pantomima, né, que é a parte da mímica que não é falada, que você conta uma narrativa necessariamente com fins de risível, cômico, né? Que é contar uma história. Eu gostava muito do circo, de ver o circo que vinha para cá. Às vezes eu ia passar as férias no interior, na casa da minha avó, e acompanhava durante o mês todo aqueles pequenos circos. E, na verdade, eu gostava de ir para o circo para ver palhaços. E nessa de tanto ver palhaço, um dia eu estou no meu bairro, na minha comunidade, que é lá no Conjunto Bequimão, eu vendo um monte de criança numa creche e senti a falta dessa ludicidade, né? Então o palhaço sempre ele está no meio de um grupo, é aquele mais gaiato, aquele que gosta de brincar. Aí eu experimentei botar o nariz do palhaço e fui lá na creche. Quando eu cheguei lá, eu assustei, foi um maior choro. Aí depois eu fui mudando a estratégia, fui me caracterizando na frente das crianças. E daí foi desenvolvendo uma relação lúdica de brincar, de fazer o risível, e percebendo que nesse palhaço eu tinha o dom de narrar muito com gestos. Eu venho de um tempo que a gente vem do teatro amador, que não significa que não é um teatro profissional. Pondo em prática esse aprendizado, fazia as leituras e ia assimilando o texto, aí depois a gente montava o cenário, aí depois fazia apresentação em praças, escolas, na comunidade, ia para a rua, e assim a gente foi acumulando esse conhecimento, né? O que eu posso falar do Maranhão é que eu me tornei uma referência por ser um ator que se dedicou a desenvolver, a estudar essa técnica, né? Que é a mímica, ela está no teatro, ela é tão antiga quanto o teatro grego, né? Ela é 300 anos na Grécia. Havia 3 formas de teatro e a mímica era uma dessas que era muito valorizada pela população. Ela não tinha aquele apoio oficial, mas sempre foi prestigiada pelos apreciadores de teatro. Então, a mesma coisa, essa história se repete, mas a gente vai conquistando, né, as dificuldades, a batalha de estar no dia a dia, estudando, fazendo, torna uma bandeira, né, para a gente fazer com que essa arte ela se mantenha. Já dou aulas para alunos de teatro, que faz formação. Hoje tem a escola de teatro. Então eu acredito que daqui para frente vai aparecer sim novos mímicos, novos atores, né, para trabalhar esse teatro popular, né, que é um teatro que é despojado, é um teatro que ele não precisa de muito acessório, cenário. O próprio corpo, ele é atemporal, ele pode estar na água, pode estar no ar, pode estar na terra,
né? Pode estar em qualquer lugar a partir dessa ação física. Talvez eu nasci para ser isso que eu sou, né? Então, assim, eu nunca tive a preocupação de... Eu tive um período na mídia, então aparecia muito, mas eu sempre tive medo de perder a minha privacidade, essa coisa da fama, né? O artista, ele vive do glamour, dessa coisa de ser famoso, até porque ele passa a ser valorizado à medida em que ele vai aparecendo, né? Então, eu faço porque eu nasci com essa alma de artista. O cinema é uma arte belíssima. O cinema, eu ficava, aos domingos chegava em casa e ficava esperando, né? Tinha um festival, principalmente o cinema mudo, que é o Festival Charlie Chaplin. Tinha um festival aos domingos numa emissora de TV, que era depois das 10, aí eu ficava assistindo. Eu gosto muito também do desenho animado, né? As expressões do desenho animado me ajudou muito a trabalhar expressões, né, engraçadas do corpo. Os festivais, a gente vê que ampliou, né, os festivais de 1 minuto, cinema de bolso feito com celular. Então tem um movimento que está fomentando. Eu acredito que a tendência é melhorar, né, começar a ter novos artistas, novas ideias, e assim o cinema vai crescer, com certeza. Na cidade de Nazaré vivia uma jovem chamada Maria. Um dia o anjo Gabriel apareceu para ela. Alegre-se, Maria. Deus escolheu você para ser mãe do Salvador. O nome dele será Jesus. Gabriel avisou o carpinteiro José e instruiu-o a casar-se com Maria e criar Jesus como sendo seu filho. Quando Jesus estava para nascer, Roma ordenou um grande censo. Então, Maria e José tiveram de ir para Belém. As estalagens estavam todas lotadas. O lugar mais confortável era uma estrebaria, onde Maria teve o seu bebê. Coberto com muitos carinhos, rodeado por pastores e animais, nasce o menino Jesus. Eu era sempre convidado para fazer filmes. Aqui, Super 8, participei de festival em Super 8, a gente ganhou prêmio. Na época do Super 8, aí depois no Guarnicê de Cine e Vídeo, eu sempre agradeci, obrigado Chaplin, mestre. Né? Parecia grandes eventos em shoppings, em festivais de teatro, e algumas pessoas, eu queria um Chaplin, tu faz? Aí eu fazia, né? E ganhava com o Charlie Chaplin. Ele me dava essa oportunidade de trazê-lo, né, de forma física na minha pessoa e trabalhando profissionalmente. A mímica, se você olhar na história, ela tem períodos que ela está bem, no período do cinema, né, logo assim no período que ainda não tinha desenvolvido a tecnologia do áudio, né, e muitos atores fizeram sucesso. Mas assim, ela sempre vai existir, porque ela não precisa ser uma arte pura. Ela pode ser uma técnica que pode ajudar o ator numa cena, numa performance, né? Nessa busca de desenvolver a mímica, de aprender, aprofundar a mímica, aí com essa frustração, eu comecei a ver o Bumba Meu Boi, comecei a ver a minha manifestação
da minha terra, as manifestações que eu cresci ouvindo e vendo. A Companhia Circense foi um encontro de 3 atores comigo. Era Sandra Cordeiro, que professora de arte, de teatro na escola, o Beto Bittencourt, que foi também do Laborarte, que foi a última turma onde a gente fez os primeiros aprendizados de trabalho de ator, foi no Laborarte. E lá tinha o Beto, que se tornou bonequeiro, tinha eu que me tornei mímico, aí a gente tinha a Sandra e tinha a Silvana, que a Silvana era do Teatro Universitário, do Gangorra. E daí eles me chamaram, eles já tinham um trabalho junto de confecção de bonecos, né? E eles estavam montando o Desejo de Catirina, que era um espetáculo com atores e boneco que contava a história do Alto do Boi. Os espetáculos, assim, para mim foi o Cartigo do Santo, que era um texto de Aldo Leite. E tem uma história engraçada, porque esse espetáculo, o ator era mudo, era um soldado que não falava, ele é do interior. Os textos de Aldo Leite eram muito peça de costume, né? Pegava aquelas coisas do interior, trazia para a cena. E ninguém queria fazer na época, né? Porque a formação dramática tradicional, né? De interpretar, falar, né? O ator não fala, eu não vou fazer. Aí alguém disse assim, tem aquele rapaz que fala, eu era novinho. E precisaram, e ninguém quis fazer o papel, e eu fiz, né? E a gente ficou quase um ano em temporada, a gente foi para Brasília, e eu ficava o tempo todo em cena, mas só falava no final. O barracão pegava fogo, que era uma festa da campanha política, e o barracão pega fogo, e ele, o barracão tá pegando fogo! Aí a peça terminava. Não, eu já disse, eu falei isso aí, outro dia eu disse assim, olha, fazer teatro aqui, eu gosto da minha terra, é linda, é culturalmente rica, de uma diversidade cultural incrível, mas ainda somos muito provincianos, a gente ainda tem muito ainda na cabeça a ideia de província, de coisa, de pensar ainda de forma muito tímida.
parar para olhar esse tempo todo de estrada? Vale a pena? Fazia tudo de novo. Olha, muito legal, né? E você, aluno que produziu ou produz algum material audiovisual, entre em contato com a gente pelo e-mail que aparece aqui na sua tela. Quem sabe a próxima janela não se abre para você? Até lá!